Bom dia. Deixa eu só colocar. Agradeço a todos os irmãos que estão orando pela minha mãe, que tem falado todos os finais de semana e momentos que estou aqui, os irmãos me procuram, perguntam sobre ela. E isso é ser igreja. Somos um corpo de Cristo não à toa, não somos um corpo de Cristo apenas para dizer que somos, mas somos na prática, e isso é ser igreja. E hoje eu gostaria de falar de um modelo de igreja que a Bíblia nos apresenta. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Vamos ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, e tudo o que tinham em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que já foi cantado, por tudo que já foi feito nesse culto, por todos os atos, Pai. E agora eu peço, Pai, mais uma vez, assim como o pastor Jadson já fez, que o Senhor me use apenas como uma ferramenta que de fato eu sou, eu não passo de uma ferramenta, Pai. Estou aqui apenas para entregar a Tua mensagem e não a minha. Então que a Tua mensagem possa atingir os corações aqui essa manhã, Pai. E que possamos juntos, Pai, nos fortalecermos como igreja, até o dia em que o Senhor verá a Tua noiva na glória, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vemos muitas igrejas, sim ou não? Tem pouca igreja hoje? Tem muitas igrejas e nós vemos muitas pessoas pregando a palavra de Deus, pregando as mensagens. Vemos muitas igrejas, muitas denominações e todas falam de Deus. E todas buscam pregar a Deus. Porém, nós vemos também alguns modelos que de longe não se parecem em nada com o que a Bíblia nos apresenta. Porque a Bíblia ela nos apresenta um modelo ideal de como ser uma igreja. Nós vemos muitas mensagens, a internet hoje ela é ampla e você tem acesso a muitos pregadores e muitas mensagens, e nós vemos muitas mensagens que não são pregações, que não são cristocêntricas, elas estão mais para palestras motivacionais do que pregação da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos. Lucas, o evangelista, escreveu Atos dos Apóstolos e ele registra a ascensão de Cristo aos céus, a descida do Espírito Santo de Deus e como viviam os irmãos da igreja primitiva. Deus abençoe. Então, Lucas ele registra muitos fatos importantes para a vida de todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo. Ora, Jesus ressuscitou e subiu aos céus, prometeu que voltaria a nos buscar, é isso? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nesse mesmo capítulo inclusive. E no final ele já começa falando sobre a pregação de Pedro, que mais de 3.000 almas se converteram, e como viviam os primeiros cristãos, como era o modelo da igreja. Mas algumas coisas eu preciso acrescentar aqui nessa introdução. Primeiro que não existe uma igreja perfeita. Nunca existiu igreja perfeita, nunca existirá igreja perfeita, pelo um motivo muito óbvio. Feita de pessoas que são imperfeitas. Só existiria uma igreja perfeita se fossem compostas de pessoas perfeitas. E como não existe pessoas perfeitas, essa igreja é impossível de existir. A igreja não é perfeita e nunca será perfeita.
Certa vez o Dr. Moody conta que um membro de sua igreja o procurou dizendo: olha, eu vou sair da igreja e vou procurar uma igreja que atenda às minhas necessidades. Eu quero uma igreja perfeita. O Dr. Moody disse: olha, irmão, eu só te peço uma coisa, se um dia você encontrar essa igreja perfeita, não entre nela. Porque no dia que você entrar, ela não será mais perfeita. Porque nós somos imperfeitos. O segundo motivo é: qual o motivo de sermos igreja? Qual o principal motivo de estarmos aqui num domingo de manhã? Qual o principal motivo de estarmos reunidos semanalmente, na quinta, no domingo de manhã, domingo à noite, os jovens do sábado? Qual o principal motivo? O principal motivo é que a igreja pertence a Jesus Cristo. É uma igreja que pertence ao seu mestre, não a pessoas, mas a Deus. Não é muito raro nós vermos pessoas saindo da igreja por vários motivos de desânimo, de indignação, e enfim, vários motivos. Se nós fôssemos levar por esse lado, é obviamente que teríamos muitos motivos para sair de qualquer igreja, porque todas as igrejas são imperfeitas. Mas o principal motivo de estarmos aqui é porque a igreja não é minha, não é do pastor, não são de vocês, a igreja é de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário comprou com o seu sangue. E um dia espera ver a sua noiva. Então a igreja é dele, sempre dele. Certa vez Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a igreja é de Cristo, ele edificou a sua igreja. Portanto, estamos aqui numa igreja que pertence a Deus. O terceiro é: uma igreja ela não é e não deve ser exclusivista. A igreja de Atos não nos apresenta uma igreja dividida por nichos e categorias de pessoas. Hoje em dia nós vemos muitas e muitas igrejas. É a igreja do motociclista, é a igreja do surfista, é a igreja do jovem universitário, é a igreja com nichos. A igreja de Atos não apresenta esse modelo, era uma igreja com uma mensagem para jovens, adultos, crianças e todos aqueles que se achegavam na comunidade. O evangelho ele é para todos, para atingir todos os tipos e grupos de pessoas. Esse era o modelo de Atos. Uma igreja que atingia a todos os públicos. E por último, era uma igreja equilibrada. Nós vemos que eles faziam ações sociais, eles ajudavam as pessoas, era uma igreja que se dedicava ao ensino e era uma igreja que se dedicava à oração. Era uma igreja completa. Não era uma igreja que escolhia se dedicar mais para uma área do que para outra. Ou se dedicava apenas em ação social e deixava de lado o ensino, ou se dedicava mais à oração e deixava de lado a ação social. Era uma igreja que trabalhava em equilíbrio em todas as suas perspectivas. E esse é o modelo que nós devemos seguir. Sermos equilibrados em tudo o que nós venhamos a fazer, porque tudo faz parte da igreja. É esse o motivo que o Espírito Santo de Deus distribui vários dons para aqueles que são crentes em Jesus, para que o corpo seja completo, para que o corpo seja edificado e a diversidade de dons se manifeste na igreja de Jesus. Porque a igreja é dele e é ele quem capacita os membros do seu corpo. Amém? Então eu gostaria de pensar alguns pontos nesse texto que nós acabamos de ler, que são marcas que nós devemos ter no século 21. Que a igreja do Senhor Jesus deve continuar tendo no século 21. O primeiro é que a igreja ela era fiel à palavra do Senhor. Nós vemos no versículo 42, na parte A do versículo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Uma igreja bíblica e uma igreja com um modelo bíblico, ela deve ter zelo e amor pela palavra de Deus. Zelo e amor pelas Escrituras. Lucas ele diz que a igreja perseverava, constantemente estava aprendendo e com sede de aprendizado. Não tinha fim. Era dia após dia ele se desenvolvendo e crescendo.
A palavra perseverar em grego, proskárterio, significa constante, fiel e dedicado a algo e não desfalecer em tempo algum. Era uma igreja que continuava dia após dia aprendendo a palavra do Senhor e caminhando na mesma visão e na mesma comunhão. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Irmãos, a doutrina dos apóstolos era exatamente os ensinamentos que eles ouviram da própria boca do Mestre, de primeira mão passada à igreja. Ninguém aleatório contou aos discípulos ou formatou uma doutrina. Eles não viram isso em nenhum lugar a não ser que eles ouvissem da boca do Mestre. Jesus passou os seus ensinamentos para os discípulos e os discípulos passaram para a igreja primitiva. Era uma mensagem de primeira mão. Os discípulos não inventaram coisa alguma, os discípulos não criaram doutrinas. Os discípulos não chegaram e começaram a pregar coisas que não existem na palavra de Deus. Eles apenas reproduziram aquilo que eles aprenderam de Cristo. Eles apenas reproduziam o que eles aprenderam de Cristo. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: vão por todo o mundo e fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ensinei. Ensinando a tudo que eu ensinei, Cristo ensinou. Por isso que eu sempre digo, talvez você já frequenta a igreja há muito tempo. Há muito tempo você frequenta a igreja, ouve mensagens na internet, na igreja, e com certeza você já ouviu uma mensagem sobre esse texto, ou o texto que foi pregado semana passada, você já viu várias pregações sobre ele. Uma coisa eu digo, pastor nenhum tem autoridade de criar mensagem nova. Ninguém que sobe num púlpito tem a autoridade de criar mensagem nova. É por isso que nós vemos muitas vezes textos repetidos sendo pregados, porque a nossa função é apenas repetir aquilo que já foi pregado. A nossa função é apenas ensinar aquilo que Cristo ensinou. Então não tem novidade. Não tem novidade aqui. E nem deve ter. Porque Paulo disse, se alguém lhe pregar um evangelho diferente do que esse, que eu vos ensinei, que seja maldito. Mesmo que seja um anjo do céu, que vier com um evangelho diferente do que esse que eu vos preguei, que seja anátema ou maldito. Portanto, não estamos aqui para pregar novidade nenhuma. Estamos aqui para pregar as boas novas do evangelho, que Cristo já pregou há mais de 2000 anos atrás. Só estamos reproduzindo, porque a mensagem é dele, a igreja é dele, e nós somos apenas ferramentas. Amém? Mas infelizmente hoje nós vemos muita heresia surgindo. As heresias já não são novidades, elas já existem há séculos e séculos atrás. Mas a cada dia parece que nós vemos muitas heresias surgindo, por quê? Porque os homens, eles têm uma criatividade imensa. E começam a pregar coisas que não saem do coração de Deus, mas saem do seu imaginário. E tem levado muitas pessoas a tropeçar na fé, por pregar heresia. Eu sempre digo, Deus ele é fiel à palavra dele e não à do pregador. Deus é fiel à tua palavra. Ele não tem compromisso com loucuras de homens. Ele não tem compromisso com palavras humanas. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel, sim, mas é o que ele falou. E tem muita gente falando no nome de Deus, coisa que Deus nunca falou. E daí a pessoa se frustra porque acreditou que de fato aquela mensagem era de Deus e aquilo não aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado. Muita coisa tem acontecido e desviado muitos irmãos, feito muitos irmãos tropeçar. Certa vez, Spurgeon disse, um dia, ao invés de pastores alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodes. E parece que esse dia chegou, porque nós vemos muito isso acontecendo. Ao invés de ovelhas sendo alimentadas pela palavra de Deus, existem pessoas entretendo pessoas e viram um entretenimento e não um culto a Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que a mensagem é cristocêntrica sempre. Logo após a descida do Espírito Santo, quem pregou em Jerusalém? Pedro. Pedro assume a tribuna e começa a pregar uma mensagem sobre Cristo. Ele pregou sobre ele? Ele pregou sobre qualquer coisa do seu contexto? Não. Ele pregou a um Cristo que foi crucificado e ressurreto.
E mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. É essa mensagem que toca o coração das pessoas. É essa mensagem cristocêntrica. Nós vemos muitos homens considerados de Deus que arrastam multidões. Eu não me lembro o nome de um pastor da Califórnia, de uma determinada denominação. Ele junta no seu auditório todo domingo mais de 25.000 pessoas. As transmissões dos cultos são para mais de 1,5 milhão de pessoas nos Estados Unidos. E ele disse em público abertamente que ele jamais poderia pregar sobre pecado. E, infelizmente, é esse o retrato da igreja do século 21. Paulo certa vez disse: virá o tempo, em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E parece que esse tempo já chegou. Que possamos estar firmes, continuar firmes na rocha. Que possamos continuar firmes no ensinamento dos apóstolos, que nada mais é do que o que Cristo ensinou à igreja. Tudo o que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não veio da mente humana. Então, se nós nos basearmos por isso aqui, nós estamos firmes na rocha. Não por palavras de homens, mas pela palavra de Deus. Primeiro, a igreja ela era dedicada ao ensino dos apóstolos. Segundo, era uma igreja dedicada à oração e generosa com os irmãos. Veremos a partir do 42, parte B. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, contribuíam cada um conforme a sua necessidade. Era uma igreja reunida para orar. Era uma igreja que se reunia para orar, pois conhecia e confiava no poder de uma oração. Quem lembra da parte onde Pedro estava preso e a igreja de Jerusalém estava orando por ele? E misteriosamente um anjo do Senhor liberta Pedro, sendo que ele estava sendo vigiado por muitos soldados, e misteriosamente ele é liberto. Pedro então vai até a casa onde estavam orando por ele, e todos podiam ver o resultado de suas orações. Alguns domingos atrás o pastor disse que ele orou muito para que aparecesse recursos para o colégio. E surpreendentemente sempre aparecia recursos para o colégio. E graças a Deus o colégio está quase concluído. Porque a obra é de Deus. E quem cuida dela é Deus. Por isso que eu agradeço muito pelas orações, também pela minha mãe. Porque sabemos que quando uma igreja se reúne para orar, Deus derrama bênção sobre a tua igreja. Eu não estou falando aqui de orações de praxe antes de dormir, antes de comer, antes do almoço ou do jantar. Eu não estou dizendo dessas orações. Eu estou dizendo daquela oração que você se entrega por inteiro a Cristo. Que você confessa todos os seus pecados ali e reconhece a soberania dele sobre a sua vida. Por isso, muitas vezes é uma pena a gente ver os cultos de orações em todas as igrejas sempre vazios. Por isso que muitas vezes nós vemos muitos e muitos e muitos templos nos cultos de orações sempre vazios. A igreja tem que se reunir para orar. A igreja é um corpo e ela tem que orar juntos. A oração em comunidade fazia com que Deus operasse milagres na igreja primitiva. Todos com um só pensamento. Sabe o que significa orarmos todos juntos por um mesmo propósito? Significa que todos nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Significa que todos nós estamos unidos com o mesmo objetivo. Significa que todos nós estamos caminhando e remando para o mesmo lado. Isso é uma igreja primitiva, como Lucas apresenta aqui em Atos. Puxa para o outro e puxa para o outro é uma igreja rachada. Não é unidade. Unidade é todos caminhando para o mesmo propósito. Isso é a igreja. E graças a Deus por essa igreja. Eu agradeço muito a Deus
pela vida dessa igreja, pela igreja de São Roque que nós fazíamos parte do pastor Glauco. Igrejas que são referências na sociedade onde vive. Eles se dedicavam à generosidade aos irmãos. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam por igual conforme a necessidade de cada um. Não é isso que o texto diz? Porém, algumas coisas precisam ser citadas para que a gente entenda um pouco mais sobre esse ponto. Primeiro é que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles acreditavam que Jesus voltaria em breve, que Jesus voltaria na geração dele. Eles não afirmavam isso, porque isso seria heresia, mas eles tinham na consciência, pois estavam muito frescos os acontecimentos, que a promessa de Jesus se cumpriria em breve, em questão de alguns anos. Então já não fazia sentido ter várias propriedades. Então eles vendiam e repartiam com os irmãos, pois eles acreditavam que em breve Jesus estaria voltando. Outro ponto que precisa ser avaliado, para entendermos mais, na ocasião em que mais de 3.000 pessoas se converteram em Jerusalém, a Bíblia diz que era dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes do Antigo Testamento era um dia instituído por Deus para agradecer a Deus pela colheita. E sempre acontecia 50 dias depois da Páscoa essa festa. Então Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os cantos e todas as partes do mundo. Muitos vinham com os recursos contados para os dias apenas de Pentecostes, para depois voltar para suas casas e as suas cidades. Porém, quando Pedro prega e mais de 3.000 almas se convertem, muitos decidem ficar ali para aprender mais sobre Jesus, para fazer parte daquela igreja. E como os recursos acabaram, porque as pessoas iam com os recursos contados para determinados dias apenas, mas decidiram mudar a sua caminhada e continuar ali com Pedro, os apóstolos, para participar da igreja, os irmãos acabavam vendendo e ajudando nos recursos para que eles continuassem ali. Para que não passassem nenhuma necessidade, para que não ficassem necessitando de algo, os irmãos abraçaram os outros irmãos que eram recém-convertidos, para que eles ficassem ali em Jerusalém, na igreja primitiva. O terceiro ponto é que naquela sociedade, muito mais do que hoje, as pessoas literalmente morriam de fome. As pessoas morriam de fome. Então os irmãos, eles eram caridosos e ajudavam os irmãos. Foi como Jesus disse, que adianta você ver um irmão em necessidade e diz, olha, Deus te abençoe, aqueça-se, coma, se alimente, sem fazer nada por esse irmão. Então essa igreja é aquela que ajudava e via a necessidade das pessoas, conforme o contexto da época. Mas um princípio muito importante, isso passa para nós. Que aqueles irmãos não eram presos em bens materiais. Esse é o maior princípio que isso ensina. Eles não eram presos apenas no que eram deles. Eles não ficavam preocupados se ia dar certo a compra do carro da semana que vem, ou da propriedade da semana que vem, ou de qualquer coisa que eles queriam adquirir. Não estavam preocupados. Eram pessoas desprendidas do material, ajudavam todos aqueles conforme a necessidade de cada um. Quem é que lembra da história do jovem rico? Era um um rapaz exemplar, um modelo para a sociedade, porque ele mesmo afirma para Jesus que todos os mandamentos ele observava desde a sua infância. Não estamos falando aqui então de alguém pagão que adorava outros deuses, estamos falando de alguém que era um judeu muito dedicado. E Jesus disse, só falta uma coisa para você me seguir verdadeiramente. Vá à venda tudo que você tem, dê aos pobres e vamos aí. Me siga. E ele se afastou triste, Jesus disse, como é difícil um rico herdar o reino dos céus. Jesus não está dizendo que aqui que é pecado ser rico. Que é pecado você conseguir prosperar na vida e ter os seus bens. Não é nada disso. Ele está chamando a atenção ao coração. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. E muitas pessoas têm colocado o seu tesouro nos seus bens materiais. E isso é um obstáculo para que a pessoa siga Jesus verdadeiramente. E com esses irmãos não tinha isso. Eles ajudavam quando precisava, de acordo com a necessidade de cada irmão. O
O terceiro ponto, irmãos, é que Deus acrescentava as pessoas para o seu louvor. Versículo 46 e 47 continua dizendo: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Primeiro é que eles se reuniam, como nós fazemos hoje, para louvar a Deus, para adorar a Deus. É sempre importante lembrar que o culto é para Deus. Ninguém faz nada aqui para pessoas consumirem. Não é isso. Ninguém faz nada aqui, um ser humano não faz nada para outro ser humano consumir. Isso não é culto. Culto é ser humano adorando ao Criador. É o ser humano louvando e exaltando o nome daquele que nos salvou da perdição do pecado, da condenação eterna. Isso é culto. Eles se reuniam para quê? Para bater papo? Eles se reuniam para quê? Para qualquer outra coisa senão louvar e adorar o nosso Deus? Então, culto. Todos nós que estamos aqui, todos que participam, nós estamos aqui no mesmo propósito, de engrandecer e louvar o nome daquele que subiu numa cruz por você e por mim. Esse é o foco de um culto. Uma igreja jamais deve perder isso. Jamais. Infelizmente também hoje nós vemos muitas propagandas aí, o culto do milagre, o culto da libertação disso, libertação daquilo, fulano de tal vai estar aqui nesse dia, vem e convide os seus amigos. Não vemos isso nos dias de hoje? O culto pode libertar, sim. O culto pode fazer milagres, sim, mas o culto com o Espírito Santo agindo na igreja, não pela figura de algum homem presente. Nenhum homem é detentor de fazer milagre nenhum na vida de ninguém. Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz. Até porque o maior milagre que existe é o milagre da salvação. E cada um de nós aqui somos um milagre. Um dia alguém orou por você e você está aqui hoje. Você é um milagre. O maior milagre que existe é quando Deus tira o nosso coração de pedra e coloca um de carne. Esse é o maior milagre. Jesus sempre que curou, porque tinha poder para curar, ele sempre tinha um propósito maior e não apenas a cura física. Como o paralítico que chegou ali esperançoso para andar, Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Porque para Jesus era melhor ele ir para o céu do que sadio para o inferno. Então o maior milagre que existe é da salvação. Eu tenho orado pela minha mãe. Deus ele pode fazer um milagre na vida da minha mãe porque Ele é Deus e pode fazer milagres. Mas eu creio que o maior milagre já foi feito. Eu creio que o maior milagre já foi feito porque eu creio que se ela partir hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, ela se encontrará com Cristo. É o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava as pessoas na comunidade. Não é isso? Quem acrescentava? Quem acrescentava? Porque a igreja é dele. Portanto, ninguém jamais pode ter um orgulho ou o ego inflado pela igreja estar crescendo ou por um ministério estar crescendo. Porque não está crescendo por causa de nós. Está crescendo porque Deus nos usa para fazer o que Ele quer fazer. Porque Ele trazia as pessoas. Ele acrescentava as pessoas. É Ele. É tudo dele. Vocês entendem como nós somos um povo que temos um Pai protetor e amoroso cuidando de nós a todo tempo? Nos mantém aqui, acrescenta pessoas, distribui dons. Ele faz tudo. Não é nada por mim, não é nada por cada um de vocês, mas é tudo pela misericórdia e pela vontade de Cristo Jesus. E somos a noiva que um dia nos apresentaremos imaculada diante dele na glória dos céus. Porque a noiva é dele. Tudo é dele.
Então, irmãos, como nós dissemos no começo, não existe igreja perfeita, mas existe um modelo ideal a ser seguido. Não existe igreja perfeita, mas um modelo ideal a ser seguido ainda hoje. Que nós nunca possamos tirar do foco os nossos olhos. Que sempre possamos, como igreja, ser fiéis à palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, o diabo veio tentá-lo e ele sempre respondia: está escrito, está escrito, está escrito. Porque o diabo também ele tem um poder de deturpar a palavra de Deus para enganar muitas pessoas e ser pedra de tropeço. Agora, se nós não manejarmos isso daqui da forma que nós temos que manejar, nós seremos facilmente enganados. E multidões estão sendo arrastadas, não pela palavra de Deus, mas pela palavra de homens. Então que possamos ser uma igreja firme na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Que possamos continuar sendo uma igreja firmes na oração. Nós vemos aqui semanas de orações. O irmão Luiz Duval sempre posta: olha, nós vamos fazer um momento de oração, orar pelo país. Isso é ser igreja. Que nós possamos continuar na palavra, que nós possamos continuar nas orações, nas ações sociais que a igreja também faz. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja de coração. Que nós possamos continuar até o dia que o nosso Senhor nos chamar, ou coletivamente ou individualmente. Mas que nós possamos continuar com essa visão de igreja, sendo relevantes para a nossa sociedade. Sendo relevantes. Nós vemos hoje, talvez, um dos grupos, o Ministério de Surdo mais bem estruturados da região. Se comunicando com pessoas que muitas vezes teriam dificuldades. Mas pela graça de Deus, eles encontram aqui um modelo de ministério que atendam às suas necessidades. Então que nós possamos continuar, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Nós somos igreja. Nós somos famílias, não somos apenas um grupo, nós somos família. Família de quem? De Deus. E quem acrescenta mais membros a essa família? Deus. Então é tudo dele. Então que nós possamos, irmãos, continuar firmes. Fazendo parte do corpo de Deus. Fazendo parte do corpo de Cristo, ajudando as pessoas.